Ah, que alegria estar aqui com vocês, meus amigos e minhas amigas, porque hoje receberemos Eduardo Augusto Salomão Cambi para nos contar o que temos de novo na... Olha aqui, ele já entrou, meu Deus, pontualidade. Para que ele nos conte, deixa eu convidar ele aqui antes. Na segunda edição de Direito às Famílias com Perspectiva de Gênero, uma obra... Eduardo, agora tem uma setinha aí como se fosse o símbolo de reciclagem. É só virar que você aparece. Deixa eu pôr meu. Claro. O outro sem bateria. Olha, embaixo na tela assim, tem um símbolozinho, duas setas, uma para cada lado. Uma para cada lado. Deixa eu ver aqui. E se eu virar aqui assim? Assim dá? Perfeito, maravilha. Ficou na altura adequada? Nem se tivesse um tripé não teria ficado perfeito. Tão Então perfeito. tá ótimo. Então tá Tudo ótimo. bem, Tudo bem com Eduardo? você? Ótimo, Ótimo e melhor agora. feliz. Exato, da gente fechar o mês de agosto celebrando o direito das famílias com perspectiva de gênero, sua obra que está em sua segunda edição, 2025, que é um sucesso de vendas e é uma obra muito sensível. E eu lia aqui a apresentação, a segunda edição, e temos muito para falar nesses minutos que nos são dados pelas plataformas, né? Ótimo, vai ser um ótimo final de agosto lilás, né? Que é o mês da conscientização contra a violência doméstica e familiar, um problema gravíssimo no O problema é Brasil. gravíssimo, meu Deus. Nós temos 52 medidas protetivas por hora no Brasil. Que Quase absurdo. 500 mil de medidas protetivas no ano passado, um número que está crescendo, de modo que nós precisamos tratar esse assunto e o direito das famílias com perspectiva de gênero aborda esse tema e por isso que a gente está aqui para conversar. Maravilha, Eduardo. E, assim, o que todos têm de angústia, ansiedade é, bom, eu tenho a primeira edição, será que mudou muito a segunda edição? Bom, a julgar pelos meus grifos aqui, é quase um livro novo, mas eu vou deixar para que o Eduardo conte para vocês a que veio a obra, porque é uma obra de direito de família com essa perspectiva de gênero, já dei um tom aqui agora falando da questão da violência, e quais são as principais mudanças. Então, Eduardo, conta para gente tudo o que a gente quer saber desse novo livro, para que a gente mostre a imprescindibilidade da aquisição dessa nova edição para esse público que nos acompanha, que ama direito de família. Bom, Léo, primeiro que esse livro confunde com a minha história. Eu fui promotor de justiça por quase 20 anos e depois tive a oportunidade de me candidatar para o 5º Constitucional do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E agora, no dia 22 de agosto, completei 3 anos 3 anos. como desembargador. E eu caí na Parabéns. Câmara de Direito de Família e, portanto, tive que me adequar, estudar, para poder colocar o que tinha de melhor na doutrina dentro da construção da jurisprudência. E veja como isso é interessante, porque sempre fui um estudioso de direitos humanos, tenho livros na área de direito constitucional, e em 2021 o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Márcia Barbosa de Souza versus Brasil, um caso de feminicídio, e uma das condenações do Brasil foi editar um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. O Olha, Conselho Nacional de Justiça se mobilizou e no final de 2021 houve a edição desse protocolo. No começo de 2022 o Conselho Nacional fez uma recomendação, a recomendação 128 de 2022, e devido à importância desse assunto, logo em 2023 essa recomendação, que é uma sugestão para os juízes, passou a ser obrigatória a Resolução 492 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça. Então, diante dessa obrigatoriedade de se aplicar o protocolo, todos os juízes do Brasil tiveram que estudar, e eu me debrucei muito sobre esse assunto e preparei esse livro que nós editamos e lançamos o ano passado a primeira edição. E como eu julgo essa matéria todos os dias no Tribunal de Justiça do Paraná,
e a 12ª Câmara do Tribunal é uma Câmara especializada, nós temos casos semanais interessantíssimos que eu fui separando, e na verdade isso gerou essa segunda edição, que é muito mais um novo livro do que um livro anterior, ou seja, está muito mais madura as ideias, porque passou mais de um ano da primeira edição, com decisões novas sobre temas diferentes. Pudemos abranger um rol de assuntos maior, tanto é que o livro tem um formato maior, né, para aqueles que já têm o livro, é um formato maior do que o anterior. Eu vou pegar o anterior aqui, ó, para ver que o novo é maior, ele tem mais conteúdo por página. Mais conteúdo. E, além disso, o anterior nós tínhamos 223 páginas, agora nós passamos para 455 páginas. 55 Ou seja, mais páginas. dobramos com um formato maior. Então, tem mais conteúdo por página, mais assuntos, e é, portanto, um livro muito mais maduro, que todas aquelas tendências que eu antevi no ano passado, nós confirmamos com decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, que tem aplicado mais o protocolo, e pela minha felicidade, vários assuntos que nós já antecipamos lá, como, por exemplo, o divórcio de liminar, foi neste ano, chegou ao STJ, e esses temas já foram objeto de uma uniformização em âmbito nacional. Então, eu fico muito feliz. Além do que, como você disse, é o sucesso à obra, porque a gente tem circulado o Brasil inteiro, tenho estado toda semana num lugar diferente. Quem me acompanha no Instagram vê isso, debatendo isso com todos os juristas, com a comunidade jurídica, com advogados, promotores, juízes, participado de muitos cursos de qualificação, e tudo isso vai dando a nós algumas convicções importantes para a afirmação desse tema. Maravilha. A apresentação também do Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, o que dá à obra esse. Eduardo, me vê? Agora Me sim, ouve? agora sim. Ah, perfeito. Agora voltou o som. Então Estava eu falando do dizia Rodrigo da Cunha Pereira. Isso, que fez a apresentação da obra, o que dá ainda um caráter ainda maior da imprescindibilidade da mesma. E, Eduardo, há uma questão no sumário riquíssimo que você traz, que eu gostaria que você explorasse antes de passar para algum tema que você queira destacar. Mas a questão do assédio e violência processual, que é uma coisa que pouco se fala e que eu acho de uma importância enorme, eu gostaria que você explorasse um pouco para que a gente aguçasse a curiosidade e o interesse do nosso leitor. Veja, Léo, bom, além do Rodrigo da Cunha Pereira, que é um grande e importante jurista do país, presidente do maior Instituto de Direito de Família do Brasil, que é o IBDFAM. Nós temos a professora Maria Berenice Dias também fazendo a apresentação, e o ministro Luiz Edson Fachin, que foi meu professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e agora no dia 29 assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, uma grande referência para mim e para todos os juristas e juízes do Brasil. Mas esse tema é muito importante, Léo, porque nós não temos nenhuma previsão nem na lei da Maria da Penha, nem no Código de Processo Civil. E nós temos visto diversos processos e colecionamos diversos precedentes neste livro sobre a questão da violência processual de gênero, que é a utilização de argumentos sexistas e misóginos para diminuir o tamanho da mulher que luta pelos seus direitos. Então, um exemplo que eu dou lá é o caso da investigação de paternidade, em que o suposto pai não só nega em fazer o exame do DNA, como ataca esta mãe com argumentos misóginos, machistas, como se o passado sexual, a moral da mãe tivesse
em jogo, o que é um argumento machista na medida em que torna a vítima culpada, naturaliza a violência. E esse é um fenômeno que tem que ser combatido. E, para minha alegria, recentemente a Câmara de Deputados propôs um projeto de lei para alterar o Código de Processo Civil e também a Lei Maria da Penha, dentro dessas sugestões que nós trazemos no livro e que também temos vários julgados no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Magnífico, magnífico. Já que tocamos no assunto do ministro Luiz Fachin, é dele também o meu destaque aqui nas minhas anotações, quando ele fala de constitucionalismo feminista e multinível. Esclarece um pouco isso para gente, para que fique claro para o leitor que tipo de obra ele está pegando e a complexidade das discussões que são trazidas, doutor Eduardo. Bom, o constitucionalismo feminista ele aparece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando o STF julga o caso referente a creches e pré-escolas. E no voto da ministra Rosa Weber, se demonstra que o cuidado com as crianças deve ser repartido entre sociedade, família e Estado. Afinal de contas, se não tem creches e pré-escolas, as mulheres não têm com quem deixar os filhos pequenos e, consequentemente, não conseguem trabalhar, não conseguem se dedicar, não conseguem fazer o seu autocuidado e, portanto, o Supremo cunhou essa expressão constitucionalismo feminista e a gente acrescentou o multinível, que é uma preocupação também do Supremo, desde 2018, quando trouxe a possibilidade do controle de convencionalidade, o que significa dizer que o Código Civil ele precisa ser lido não só pelo viés da Constituição, mas também pelos tratados de direitos humanos. E nós temos diversos tratados importantes, que eu cito no livro, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção de Belém do Pará contra a Violência Doméstica e Familiar, enfim, juntar a interpretação do Código Civil a partir da Constituição e dos Tratados de Direitos Humanos forma essa expressão, constitucionalismo feminista multinível, que nada mais é do que um método de interpretação e de aplicação do direito que permite a construção de um direito que fica mais próximo à proteção da dignidade humana. Eduardo, eu nunca tinha ouvido falar disso e achei espetacular, ou seja, é um mosaico de leis que visam, obviamente, proteger essa questão. A gente chama de microsistema. Isso é interessante porque a Lei Maria da Penha completou agora em agosto 19 anos e ela não é uma lei criminal, ao contrário do que muitos pensam. Se pensa, exato. Tanto é que só tem a previsão de um tipo penal, que é o 24A, que é o descumprimento de medida protetiva. No mais, como está lá no artigo 6º da Lei Maria da Penha, é uma lei de proteção de direitos humanos. Ou seja, nós precisamos usar mais a Lei Maria da Penha no direito da família. E é por isso que a obra é inovadora nesse sentido, e felizmente agora, no começo do mês também, nós fomos agraciados com o prêmio do Conselho Nacional de Justiça de proteção dos direitos humanos. Eu e mais 15 colegas no Brasil tivemos essa honra, o que significa dizer que nós estamos alinhados à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É uma obra, portanto, inovadora e que traz as lentes de gênero para a aplicação do direito das famílias. Que bacana, que bacana. De fato, é um livro muito interessante. E, para fechar, então, a minha lista de curiosidades e provocações, antes de passar para o senhor a palavra livre, a doutora Maria Berenice Dias, ela fala que você aponta o afeto como vetor hermenêutico para estruturar a interpretação e aplicação das regras e princípios do direito de família. Então, ou seja, além desse microsistema, ainda temos esse olhar do Eduardo Cambi que torna essa obra única, né? Conta um pouco para a gente disso também, por favor, Eduardo. Veja, essa é uma virada de chave que veio com a Constituição Federal de 88, né? Então, o ministro Fachin, quando escreveu sobre isso, a teoria crítica do direito civil, já no começo desse século,
e Maria Berenice, Rodrigo da Cunha Pereira e outros autores falam da família eudemonista, né? A família que busca a felicidade dos seus membros, não uma família meramente instrumental, onde nós tínhamos um pater familias que decidia sobre a vida da mulher e dos filhos. Essa questão, então, traz o afeto como um valor jurídico fundamental, de modo que tem que prevalecer o melhor interesse das pessoas que estão ali por opção, né? A mulher pode a qualquer momento, ou o homem pode a qualquer momento pedir o divórcio, pedir a dissolução da união estável, porque o que vale ali não é um vínculo indissolúvel, como aconteceu no Brasil até 1977, com a previsão do divórcio, e depois a Constituição de 88 torna o divórcio um direito potestativo, ou seja, não precisa ter motivo. Antes nós tínhamos a separação consensual, a separação litigiosa antes do divórcio. Hoje, e o Supremo deixou isso muito claro no tema 1153, não tem nem mais separação judicial. É a separação de fato, seguida do divórcio. Então veja que nós temos diversos avanços nessa igualdade entre direitos e deveres entre homens e mulheres e, portanto, uma equidade nas obrigações familiares. Familiares, magnífico. Agora, Eduardo, deixo para você esse início do fim, né? Estamos aqui com 16 minutos de apresentação, esse vídeo que vai para o Spotify, que vai para o YouTube, para Martins Fontes, para a Amazon. Eu queria que você acabasse por impactar aqueles que nos ouvem. Assim, olha, tem uma questão nesse livro que é de fundamental reflexão para os tempos atuais, ou uma reflexão que eu faço, que é só minha. A palavra é toda sua. Bom, acho que o momento é muito importante para falar de direito civil, porque o Congresso Nacional, por intermédio do Senado Federal, discute um projeto de reforma, que é o projeto PLS 4/2025. A comunidade jurídica tem debatido intensamente esses temas. Muitas das sugestões trazidas por essa comissão de juristas, que foi presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, está na jurisprudência. E, portanto, a gente analisa diversos pontos da jurisprudência em face das propostas trazidas no PLS 4/2025, no sentido de aprimorar não só o projeto de lei, mas a própria jurisprudência, para que a gente tenha a Constituição e os tratados de direitos humanos efetivados pela jurisdição brasileira. Que coisa interessante. Eduardo, o livro pode ser comprado com seu cupom de desconto no site da Foco. Você está com ele aí? Sim, é CAMB20. Ótimo. Então, é só entrar lá no site. E eu tenho visto, e é importante que se use o site, porque nos eventos os livros acabam muito rápido, né? E de fato, não temos condições de às vezes, levar os livros para todos os eventos, mas no site é fácil comprar. Basta colocar o cupom CAMB20 para ter um desconto, né? CAMB, CAMBI 20, né? E com esse desconto poder ter acesso a essa obra que está totalmente atualizada, em sintonia com o que há de mais moderno na jurisprudência e na doutrina, e bem como com o projeto de lei 4/2025, que está em discussão no Congresso Nacional. Magnífico. Doutor Eduardo, eu só posso agradecer a sua presença aqui nesse nosso bate-papo, ressaltar a coleção do qual o senhor também é coautor, que é o Curso de Processo Civil Completo, volumes 1, 2 e 3, também editados e distribuídos pela editora Foco, e desejar, é um desejo estranho, né? Porque na medida que a gente pede para o livro crescer, a gente também imagina que a situação se agrava um pouco, mas desejar que se consolidem ideias no sentido de fortalecer a defesa da igualdade, dessa questão do gênero, que precisa ter um desfecho diferente dessa realidade que o senhor trouxe para a gente, do número de medidas protetivas que são exaradas por hora ou por minuto?
São 52 por hora, né? Nossa, é uma É um loucura número isso. muito grande. E veja que equidade de gênero não ajuda apenas as mulheres, ajuda Sim. também a discutir qual é o papel do homem Do homem? Sim. nas relações familiares e na sociedade. Porque você veja que 95% dos homicídios são cometidos por homens, contra homens. E essa forma de ver o mundo de forma agressiva, de forma violenta, superar essa visão vai trazer benefícios para as mulheres, mas principalmente Para a para os homens. sociedade. Sim, seguramente. Eduardo, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho em estar aqui conosco. Desejo sucesso e já temos um encontro marcado para o ano que vem com a terceira edição, se Deus quiser. Muito obrigado, Léo, a todos que estiveram conosco. Parabéns para a Editora Foco, que comprou essa ideia Uma e honra. tem feito um trabalho incrível para poder fazer com que essa obra chegue a cada um dos leitores. Muito obrigado. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos. Até o próximo encontro, Eduardo. Grande Tchau, abraço e um tchau. ótimo final de semana. Tchau, Para tchau. você também. Tchau.